Olá, senhores. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa videoaula aqui de inspeção de equipamentos, certo? Como todos já sabem, meu nome é Rafael e estamos aqui nessa nossa quinta videoaula sobre proteção catódica, né? A famosa proteção contra a corrosão metálica. De maneira que nessa nossa próxima quinta e sexta videoaula iniciaremos aqui o segundo módulo, né? Da nossa apresentação de tal matéria, sendo que esse módulo é um módulo mais rápido, simplesmente falando de alguns métodos que favorecem a proteção contra a corrosão. Muito embora o nosso método de aula, de videoaula, não vai ser diferente, certo? Vai ser a apresentação de slides com devida leitura e, se necessário, será feita também uma explicação de qualquer assunto que seja. Então, no mais, sem mais delongas, vamos começar a nossa apresentação, né? Muito bem. Proteção contra a corrosão. Métodos que se fundamentam na modificação do meio corrosivo. O primeiro é a desaeração, né, que é o ato de retirar o ar, né, o oxigênio do solo. A purificação ou diminuição da umidade do ar, pois afinal de contas todos já sabem que é essa umidade responsável por uma corrosão chamada de corrosão erosiva. Temos também ali o emprego de inibidores. Que inibidores são esses? Inibidores de corrosão, que eles atuam como inibidores. Métodos que se fundamentam em revestimentos protetores. Revestimentos com produtos da própria reação. No caso, um tratamento químico ou eletroquímico, certo? São os tipos a partir desses tipos de corrosão nós podemos ter os métodos de tratamento. Com revestimentos metálicos, seja ele uma galvanização, uma zincagem, uma fosfatização. Com revestimentos orgânicos, como por exemplo a nossa própria pintura, né, a nossa tinta, bem como a aplicação de resinas, que são coisas intimamente ligadas. Temos revestimentos inorgânicos, que seria o esmalte e os cimentos. E agora vemos aos métodos que se fundamentam na modificação do processo, ou seja, métodos que fazem com que o processo se modifique. Proteção catódica em anodos de sacrifício. É aquela velha história que eu falei de colocar um material com uma nobreza mais vulnerável do que a do metal que você quer proteger, de maneira que todos os agentes corrosivos, ao invés de atacarem esse material que você quer proteger, atacam quem? O nosso anodo de sacrifício, de forma que ele é corroído e o nosso metal é conservado. Bom, proteção catódica com tensões elétricas impostas. Simplesmente são correntes elétricas, certo? Nós já vimos que foram impostas de maneira que a corrosão ali ela não vai se instalar facilmente por conta dessas cargas elétricas. Métodos baseados na modificação do metal. Bom, primeiro método da modificação para proteção catódica é o aumento da sua pureza. Quanto mais puro for o material, melhor. Pela adição de elementos de liga, você adiciona um elemento que torna aquele metal uma liga mais resistente à oxidação. E pelo tratamento térmico, né, que é uma atividade aí que cabe a toda a linha de tubulação. Temos aqui uma tabela, né? Tempo de exposição de 1 ano e valores que representam perda em gramas por decímetro quadrado. Temos aqui que no ferro puro, em água potável, nós temos uma perda de 8,8 gramas por decímetro quadrado de massa em 1 ano. Temos o ferro forjado, fundido e carbono, com as suas respectivas massas de perda, e bem como com a presença desses tais ácidos aqui para quanto eles são alterados. Temos aqui a desaeração da água ou solução neutra. Existem 3 possibilidades: métodos químicos, físicos e baseados em inibidores. Bom, os métodos químicos, adicionando substâncias que consomem oxigênio, né, o gás oxigênio, sem modificar o pH. Ou seja, você desareia, né, você tira o percentual de ar da água, por exemplo, utilizando substâncias que fazem com que seja retirado o gás oxigênio, o O2, certo? Sem alterar a sua alcalinidade, né? Ou a sua acidez.
Métodos físicos podem ser por rebaixamento da pressão, da pressão, aumento da temperatura ou borbulhamento de gases inertes. Esses são os métodos físicos para a retirada de ar da sua estrutura, da sua composição química. Método baseado em inibidores. Adição de substâncias capazes de reduzir notadamente a velocidade das reações anódicas e catódicas. É como o inibidor de corrosão atua, né, gente? Ele atenua o processo, a velocidade do processo de corrosão. O princípio deste método de adição de inibidores consiste em fazer precipitar um composto insolúvel sobre pontos mais favoráveis de ocorrer a corrosão, bloqueando assim a difusão do oxigênio em direção ao metal. É necessário que o composto insolúvel precipite exatamente sobre os pontos da superfície metálica, onde tem origem o fenômeno, de modo a bloquear a reação anódica. Ou seja, é necessário que essa precipitação dessa reação química seja feita exatamente sujeitos à corrosão, porque senão você não terá eficiência, uma vez que ele atua em pontos exatos. Se você tentar proteger um ponto onde não é um ponto de corrosão, você na verdade não estará protegendo nada. Revestimento com produtos de reação. Quais são as definições? São revestimentos anticorrosivos inorgânicos obtidos por reação entre substrato e o meio. Ou seja, entre o próprio substrato e o meio, você tem o quê? Um revestimento, certo? Geralmente de cimento, geralmente qualquer material inorgânico que vimos anteriormente aqui, por exemplo, é um esmalte, né? Seja ele de alcatrão de hulha, de epóxi, né, o que é um dos mais usados também, tem o coultar, né? Isso aí veremos mais à frente. Quais são os revestimentos? Destacam-se os revestimentos feitos por anodização, cromatização e fosfatização. Bom, cromatização é o processo de adicionar cromo à sua liga metálica, e fosfatização é o processo de adição de fósforo, né, de fosfatos. Anodização. Produção de uma camada protetora de óxido de camada controlada, com aspecto transparente e, portanto, permite manter o aspecto original do metal. O fluxograma abaixo mostra as principais fases do processo de anodização. Bom, primeiramente, então a anodização é o que? É uma camada protetora de óxido. Produção de uma camada protetora de óxido de ferrugem, de uma camada controlada com aspecto transparente. E, portanto, permite manter o que? O aspecto original. Então, cria-se uma camada de óxido entre o substrato e o meio, de maneira que a corrosão ali vai ter uma dificuldade de se instalar, muito embora o óxido ele tenha um aspecto transparente, né? Mas simplesmente para preservar o aspecto original do metal, certo? Mas ele está presente ali também. Vejam o fluxograma. É feito um polimento, seguido de uma limpeza, um desengraxe, uma lavagem e a decapagem alcalina com NaOH. NaOH, para quem não sabe, é o hidróxido de sódio, certo? Depois disso vem a lavagem, vem a decapagem ácida, outra lavagem e por fim a anodização. É assim que é feito um processo de anodização. Nessa nossa tabela aqui temos alguns elementos, algumas soluções, né? São as condições para a anodização do alumínio. Temos aqui solução em H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Temos o ácido crômico e o oxálico. Cada um com a sua respectiva voltagem, densidade e temperatura. Nesse novo slide aqui temos revestimento com produtos de reação, corantes para alumínio anodizado. Estamos dando uma ênfase agora, senhores, mas na questão do alumínio mesmo, porque ele é um material que sofre menos, muito embora ele seja bastante utilizado aí na área. Quais são os corantes? Ferro oxalato de amônio, a cor dele é latão, o acetato de cobalto e o permanganato de potássio é bronze, e o nitrato de chumbo com também permanganato de potássio, marrom. Temos aqui o sulfato de cobre e o sulfito de amoníaco, que é verde. E por último temos o sulfato férrico, e o ferro cianeto de potássio, na cor azul. Vejamos agora revestimentos com produtos de reação. Vamos falar primeiro da cromatização.
é a obtenção de uma camada de óxido do metal tratado e metal alcalino na forma de cromato duplo básico. O revestimento é obtido a partir de solução de cromato e ácido crômico, ou seja, é o ato de você revestir o seu substrato, né, o seu metal de base, com cromo, né, com a solução de cromato ou ácido crômico, né? Este revestimento pode ser feito sobre metal ou sobre óxidos, ou seja, não é necessário certo que o metal esteja livre de carepas de óxido. Os cromatos são usados para revestir vários metais não ferrosos, como por exemplo alumínio, zinco, cádmio e magnésio. E também podem ser aplicados a peças revestidas por óxidos anodizados ou fosfatizados. Temos aqui agora o processo. Como é que é feito esse processo? A peça é imersa rapidamente em uma cuba com solução contendo cromo hexavalente, ácido inorgânico e ativadores, tais como sulfatos, nitratos, fluoretos, fosfatos e acetatos. Certo? Ele é mergulhado literalmente numa solução assim. Os ativadores eliminam a passivação do metal, facilitando o ataque do ácido. Na imersão, o ácido ataca o metal com uma consequente elevação do pH junto à superfície da peça. Ao mesmo tempo, o hidrogênio nascente reduz o cromo hexavalente para o estado trivalente, e ao atingir um certo pH crítico na precipitação dos íons, como V1 e V3 na superfície, V1, perdão, que é a representação de 6 e de 3 na superfície metálica, formando o que? Uma camada aderente praticamente sem poros. Então é como se fosse um banho, né, de cromo, por assim dizer. Vamos agora ver o revestimento para produtos com reação. E nessa nossa segunda reação temos aqui a fosfatização. É um processo de proteção de metais que consiste em recobrir as peças com o quê? Fosfatos neutros, todos os componentes derivados, e monofosfatos, ou seja, não só fosfatos neutros, mas também monofosfatos. No caso de zinco, manganês ou de ferro, esses monofosfatos. Como os fosfatos desses elementos são pouco solúveis em água, depositam-se sobre a superfície metálica sob a forma de fina camada de cristais. A velocidade de deposição, o retículo cristalino e a forma de revestimento dependem da nucleação e crescimento dos cristais. As principais propriedades da película de fosfato são, importante, baixa porosidade, alto poder isolante, ou seja, ele isola não só calor, mas como boa parte da energia, o qual impede a propagação de correntes galvânicas. Grande aderência à superfície metálica, ou seja, ele adere bem ao substrato metálico. Boa afinidade pelos óleos e vernizes, baixo custo de aplicação, entre outros. A deposição de cristais de fosfato exige que as peças estejam perfeitamente limpas, isentas de óleo ou de óxidos. Certo? Então essa aí você tem que fazer uma pré-lavagem antes de você chegar com sua fosfatização. Aqui temos os revestimentos com produtos de reação. Temos aqui o material, certo? Aí temos aqui os percentuais, que é o corpo de prova, né? De 1 para 10 metros. E tudo aqui é dado em metros. Ó. Certo? Bom, no mais, ficamos todos por aqui nessa nossa quinta videoaula, certo? Então espero que esses primeiros itens aí de proteção contra a corrosão tenham ficado bem fixados na cabeça dos senhores, certo? De maneira que na nossa próxima videoaula, que será a última, abordaremos sobre alguns outros e teremos acesso a algumas imagens desses processos. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.